coisas estão acontecendo lá em Brasília. Deixa eu correr agora para lá com o nosso analista político, Eric Decá. Tem informações aí sobre a PEC dos precatórios. Ontem, o Eric já tinha até adiantado para a gente, né, Eric, que essa PEC seria votada hoje. Lembrando que não é voto ainda pela comissão. Mas eu queria que você explicasse para a gente em que PEC está a situação por aí. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou falando aqui direto da comissão especial que trata do tema. Ontem a gente conseguiu trazer uma informação em primeira mão para vocês. Primeiro, que ia acontecer a sessão de hoje. Segundo, que o relator da proposta não vai mexer nas regras do teto de gasto, nem vai inserir no texto dele aquela questão de extensão do auxílio emergencial até 2022. O que vai acontecer daqui a pouco? Está tendo uma sessão no plenário da Câmara, essa sessão deve ser encerrada para ter uma reunião de líderes, e a partir do momento que ela é encerrada, vai começar então aqui a leitura do relatório na comissão. A previsão hoje, Paulo, é só de ser feita essa leitura, depois vai ser feito um pedido de vistas. Um pedido de vista significa mais prazo para os deputados analisarem. Conversei agora há pouco, Paulo, com o presidente da comissão, o Diego Andrade, que já inclusive esteve com a gente aqui na BMC algumas vezes, e ele disse para a gente o seguinte: sendo bastante conservador na questão de calendário, ele acredita que a votação da PEC aqui na comissão só vai acontecer na semana do dia 19. E por que isso? Porque semana que vem, Paulo, a gente tem um feriado bem na terça-feira. Isso vai quebrar as atividades aqui no Congresso, na Câmara e no Senado. Então, a expectativa dele, falou que existe a possibilidade de ser na semana que vem, mas sendo bastante conservador, ele coloca a perspectiva de votação aqui na comissão no dia 19. Vencida essa etapa, como você colocou, vai para o plenário da Câmara. Vencida a etapa do plenário da Câmara, vai então para o Senado. É bom ressaltar para vocês que está sendo bastante célere essa discussão da PEC dos precatórios, porque tem uma questão muito sensível para os parlamentares. Vai ser por meio dessa PEC dos precatórios que vai se encontrar espaço no orçamento para uma reestruturação do Bolsa Família. Então, há interesse do governo nesse tema e há interesse também dos congressistas avançarem com essa proposta aqui. Ô, Eric, só para eu entender, da forma que tá, porque assim, a gente já falou desse texto, depois veio algumas sugestões de mudanças, só para a gente não ficar muito confuso, mas da forma que tá, e ainda permite o parcelamento desses débitos dos precatórios, né, principalmente dos municípios que estão com vencimento para 2022. É isso? Isso ainda continua? É isso, Paula, porque a gente tem hoje um precatório, e aí lembrando que precatórios são aquelas dívidas judiciais que o governo tem, no valor de cerca de 90 bilhões, 89,1 bilhão, uma arredondada para 90 bilhões. A ideia, então, é o governo pagar em 2022 metade disso, cerca ali de 50 bilhões, e o resto, os 40 bilhões, ficaria ali para negociações, para alguns arranjamentos que podem ser feitos ao longo do ano. E não acontecendo essa negociação, não avançando, aí sim seria pago em 2023. Então, há essa possibilidade de fatiar aí esse 89 bilhões, 90 bilhões em dois, o primeiro pagamento e depois esse parcelamento de alguns precatórios para 2022. Aí essa diferença é que abre espaço, na verdade, no teto em 2022 para fazer o pagamento aí do auxílio emergencial, seria isso? Exatamente. Sem romper o teto. Hoje a gente tem Exatamente. Hoje a gente tem esse meteoro de 90 bilhões dentro do orçamento. Esse meteoro vai ser fatiado em dois, vai ser pago só cerca de 50 bilhões, ou seja, abre espaço, então, para a reestruturação do Bolsa Família. E de certa forma isso a gente vale lembrar que isso ainda precisa, isso que você falou, né? Vai ter um pedido de vistas, isso ainda precisa ir a plenário para ser votado. Isso está, na verdade, acontecendo agora na comissão especial, né, Eric? Vale acho que a gente lembrar esse ponto, que isso precisa ainda passar aí por uma aprovação geral da Câmara como um todo, né? Exatamente. Aqui na Câmara, na comissão especial, vai começar daqui a pouco. A gente vai ver aí os debates, vai ver as leituras.
E a gente, como a gente diz aqui em Brasília, Paula, esse texto vai ficar exposto a sol e chuva durante cerca de 15 dias. Então, muita coisa ainda pode acontecer, porque com essa previsão de votação só na semana do dia 19, pode ser que alguns ajustes sejam feitos até o dia da votação conclusiva aqui na comissão. E aí, uma vez passando por aqui, vai para o plenário, e no plenário também existe a possibilidade de alterações no texto. A grande questão para o investidor é justamente nessa questão de mudanças na regra do teto de gasto. Então, no plenário, que é um fórum mais ampliado, onde vários outros partidos participam do debate, existe sempre essa apreensão, existe sempre essa atenção em cima dessa questão do teto de gasto. Então, aqui não é a etapa conclusiva, ainda tem várias outras etapas, e reforçando, vai ser apresentado o texto aqui, esse texto vai ficar exposto a sol e chuva durante 15 dias, e há a possibilidade, sim, de alguns ajustes no dia da votação, dessa semana do dia 19. Não quer dizer que já está solucionado, é isso que você falou, tem um tempo aí pela frente, mas de certa forma isso traz talvez um certo alívio, né, para o mercado. Eu vou trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa tela, para a gente já entender um pouquinho mais sobre isso. Ô Marco, você acredita que essas informações aí, até ontem a gente falou sobre isso em primeira mão, graças ao Eric aí, antecipando que essa votação aconteceria hoje. Eu não vi lugar nenhum falando sobre isso, só aqui na BMC News. Hoje a gente já traz aí realmente também informações quentes e importantes. Marco, você acha que isso pode, de certa forma, a gente tem aí um longo caminho, como o Eric bem explicou, mas pode trazer um certo alívio, de repente, para os ânimos aí, para aquela tensão que estava no mercado antes? Será que a gente vai ter dinheiro para pagar esse auxílio emergencial? Vai romper o teto? Não. Parece que está costurado ali de uma forma que está trazendo uma solução. Quem não vai gostar é quem vai ficar aí sem receber esses 51 milhões aí só para o próximo ano, né, dos precatórios. Mas você acha que o mercado vai receber bem aí essa notícia, Marco Saravalli? Bom dia, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Eric. Bom dia. A princípio está reagindo bem. A gente vinha com uma tendência positiva, mas o Bovespa acelerando um pouquinho a alta. Mas acho que mais do que dinheiro para pagar, né, Eric? Acho que é um pouquinho... o que eles querem mesmo é mais prazo, né, para pagar. Então, acho que contemplando também um pouco, aproximando, enfim, não só mercado financeiro, mas também toda essa questão fiscal. Eu acho que a questão do prazo, pelo menos na minha visão, tende a ser bem recebida, ser bem aceita.